O nome que meu pai construiu na cirurgia plástica é um nome muito forte aqui no Brasil e internacionalmente. Antes do meu pai falecer em 2004, eu tive a oportunidade de conhecer um centro de cirurgia plástica em Taiwan, Taipei. E assim que eu cheguei, fui recebido por cirurgiões plásticos locais. É um centro de cirurgia plástica enorme, tem mais de 100 cirurgiões plásticos que trabalham lá. É reconhecidamente um dos maiores centros de cirurgia plástica do mundo. E assim que eu cheguei, eu fui apresentado como filho do Dr. Cássio Raposo do Amaral. E assim, tinha um grupo de uns 20 a 30 pessoas ali, cirurgiões plásticos que trabalham na área. Eles se levantaram e me aplaudiram. Ele tinha um objetivo. E aquele objetivo que ele desejava, ele não media esforço. Foi tirado um pedacinho do tecido para poder tampar um buraquinho para onde vazava o líquor da espinha. Olhava assim para mim e tinha medo de mim. Nossa, que menina estranha. Coisa feia. Eles tiravam sarro de mim, falavam que eu tinha um olho de sapo, olho grande, bodogue. Eles têm problemas no nariz, no olho, na orelha, na boca. Qualquer cicatriz hoje que a pessoa apresente na face, ela não vai conseguir arrumar um emprego num balcão de uma loja chique no shopping center. Não vai. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque existe o preconceito. A sociedade te cobra perfeitinha. Quando ele terminou a faculdade de medicina aqui na Unicamp, ele foi para Nova York. Em Nova York ele foi aceito como um residente, né? E lá ele viu que o professor de lá ele tinha um programa que atendia crianças com deformidades no crânio e na face. E logo em seguida ele se apaixonou por essa área. Ele foi para Paris para ser treinado por um cirurgião que estava descobrindo algumas dessas técnicas intracranianas para tratar essas crianças, e em seguida ele voltou para o Brasil, em 1973. E aí, desde então, ele tinha uma ideia de criar um centro que ajudasse essas crianças, que até então não tinham muito para onde ir, não recebiam tratamento, eventualmente morriam por consequência da doença. Então, desde muito jovem, a hora que ele foi para os Estados Unidos, eu acho que ele viu que era uma área que realmente era aquilo que ele queria seguir, era aquilo que ele queria fazer, né? Uma pessoa que era considerado dentro da faculdade como com todos os outros, só que desenvolveu uma área que a gente percebe que tem um fundo social importante. Ele viu que a cirurgia plástica era uma especialidade de um amplo espectro, que não é só estético, mas ele tem uma função social muito importante, que é toda a área de reconstrução. E que não era possível ele, sendo um especialista, sendo um indivíduo com um talento desse, pudesse não responder à necessidade que as pessoas têm de que, uma vez tendo uma face deformada, pudesse ter recuperação e, de alguma forma, voltar para a sociedade com um rosto plausível de ser assumido por ela. Que o importante que ele sempre falava é você dar condições para que a pessoa possa viver em sociedade. A primeira cirurgia foi que ele me contou, né? Eu não participei, porque foi logo que ele entrou na faculdade, né? Ele examinou a paciente, chamou os pais, estava lá, só estava a mãe chamou o pai, que estava sentado lá fora, tá vendo? E falou que ele não tinha tratamento específico para o menino. A única salvação do garoto seria fazer uma cirurgia do crânio. A mãe do menino falou para ele assim, mas o senhor garante? Ele falou, eu garanto a cirurgia. Agora, a vida quem vai garantir é só lá em cima, meu filho. E 6 meses depois, os pais voltaram lá e falaram, olha, o garoto realmente está brincando com os amigos dele. Ele olhou bem assim e falou, obrigado.
eu sabia da proposta dele e era aquilo que eu pensava, porque eu havia percorrido todas estas vilas de pessoas humildes, de pessoas pobres. Eu tinha percorrido isso tudo, conhecia as famílias e conhecia as crianças. Fazer com que os menores que tinham problemas de face, que não iam para a escola porque tinham vergonha de ter a boca torta, o nariz torto, ter o olho torto, ter problemas. Hoje eles são pessoas normais, estão fazendo parte da sociedade, fazem parte da educação da sociedade, fazem parte do mundo, como os outros que nasceram bem. Os últimos casos que me chamou muita atenção foi um menino chamado Matheus, que ele foi operado pelo meu pai em 2004, na época que meu pai era professor titular da Unicamp, chefe da disciplina de cirurgia plástica, e foi um caso que ninguém podia pôr a mão, então um caso que foi direcionado para ele, assim, um caso que a criança quase morreu 3, 4 vezes, ela nasceu com o cérebro assim, exposto, né? Falta de osso na calota craniana, com o seio sagital exposto, e eu tive a oportunidade de ajudar ele a manusear esse caso. Se ele não tivesse aceitado o caso do Matheus ali, cuidado, tudo, eu não sei o que teria sido, porque depois de tudo que passa, a gente vê que foi tudo cirurgias, assim, bastante grandes, né? Então, a forma com que ele conduziu o caso, a tranquilidade que ele abordou esse caso, realmente, e o sucesso que ele teve com o caso, e a expectativa da família e tudo, foi um caso que particularmente me chamou muito a atenção. Eu sempre costumo dizer que ele é meu milagrinho pessoal, porque eu falo, depois de tudo que ele passou, tá vivo aí, tá normal, perfeito, então é meu milagrinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança na Bahia, criança que veio aí com uns 3 meses de idade. A criança só tinha um buraco, não tinha nariz, tinha só um buraco aqui, entende? O olho, era um olho de cada lado, um para cá, assim. Essa criança ficou ali, acho que uns 5 anos fazendo cirurgia com ela. Cada período ele fazia uma cirurgia, entende? Primeiro corrigiu a boca, depois construiu o nariz, aí depois construiu os olhos, né? Porque eles vêm do Brasil todo, né? Então, você tem de todo o país aqui já cadastrado. Então, nós temos muitos pacientes assim. Tinha um estudante que ele estudava com o Dr. Cássio. E ele estava na Santa Casa de Curitiba fazendo um estágio. Aí ele viu ela, se interessou pelo caso dela. Antes de eu fazer a cirurgia, até as crianças olhavam assim para mim e tinham medo de mim. Lá em Campo Grande, eles não acharam que ela tinha, não me lembro o nome da enfermidade que ela tinha. E aí nós viemos para Campinas. Mas o rosto dela mudou totalmente. Se você ver a foto dela antiga e ver após a cirurgia, você transformou 100%. Outra vida muito boa. Aí ela quis voltar para a mãe dela, que foi em Campo Grande. Saía na rua, você também saía a Laíde, aquela que fez cirurgia? É ela sim, mas não é ela. Lógico que é, menina. É que ela fez cirurgia. Oh, linda, linda, linda. Uma moça linda. Aí eu comecei a trabalhar, né, saí, não tive mais preconceito. E ela começou a namorar um e outro e ficou com esse moço aí. Né? E aí teve uma menina, aí a menina nasceu, aí ela já percebeu que a menina nasceu diferente. Algumas das patologias são transmitidas pelo gene, né? É um código genético que traz junto do pai e passa para o filho, da mãe passa para o filho. Aí já começou a tratar com o Dr. Cássio. E o Dr. Cássio mandou chamar ela lá, em Campo Grande. Aí me localizou, aí localizei ela, aí ela veio. Aí chamou ela lá. Quando eles chegou lá, que eles viu ela, viu a menininha também já com problema. Quem me viu antes e vê agora, completamente, fala que eu mudei pra caramba. No começo eu achei muito diferente. Até eu estranhei. Falei, nossa, tá muito diferente o meu rosto. Aí o doutor Cássio falava, não, tá ficando bonito, não sei o quê. Então tá
Tô gostando. Antes da cirurgia é uma coisa, depois da cirurgia muda da água para o vinho. Tenho bem mais amigos, faço bem mais amizade, converso mais. Antes eu não conversava muito. Antes eu era bem fechada, ficava trancada dentro de casa o dia inteiro, andava com a cabeça baixa. Era horrível. Na parceria científica, nós temos várias, internacional, com a Universidade de Nova York, UCLA, que é a Universidade da Califórnia, com a Stanford, mas a gente também temos a sociedade com as universidades brasileiras, né, que é a USP, a própria Unicamp aqui na frente, e o SEMPRA, né, o SEMPRA, que é o CTI, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico. A aproximação de um engenheiro com um cirurgião nem sempre é tão fácil. Muitas vezes pode ser fácil num boteco, você vai conversar sobre coisas gerais, mas não quando você vai conversar com coisas técnicas. O mundo mudou muito, 10 anos é muito tempo, vamos dizer, nesse mundo atual, né, de tecnologias, mas o que acontece é que no início eu procurava alguns cirurgiões, algumas pessoas, e talvez procurasse as pessoas erradas, e elas diziam, não, isso é ficção, isso é pesquisa, isso não serve para mim. Aparentemente o interesse era só nosso. Era nosso, como engenheiros, tentando fazer alguma coisa que a gente achava que tinha um potencial, mas não tinha certeza. Então, quando ele veio aqui, quer dizer, um cirurgião famoso, um cirurgião renomado, e ele fica meia hora olhando para o computador e não te dá nenhuma realimentação, quer dizer, a mente de cirurgião mesmo, né? Bem fixo, ele é fixo no que está fazendo, e logo em seguida ele levanta e você fala, poxa, agora ele vai me esculachar, né? E disse assim, eu não acredito que eu estou vendo isso aqui no Brasil, que é disponível essa tecnologia. Nós vamos começar já, então. Esse software, para trabalhar nessas imagens, você pode ter essa peça, né, a cabeça do paciente, grosseiramente dizendo, a cabeça desse paciente com o defeito que ele apresenta, e você faz a sua prótese, né, ou você calcula o que você vai abordar naquela peça. Depois você faz no paciente. É diferente de você chegar no paciente sem ter já tudo aquilo na sua mão. Você já faz um trabalho antes, prévio. Aí você vai junto ao paciente e você ganha tempo. Envolve, claro, certamente uma redução do tempo de cirurgia, mas envolve também, muitas vezes, uma redução no número de cirurgias, em que você consegue fazer em uma ou duas cirurgias o que você teria que fazer, às vezes, até mais de uma dezena de cirurgias. Isso é custo para o sistema de saúde. Desde pequeno, quando o Cássio levava um grupo de amigos dos meus filhos para a praia, ele levava ratinhos de laboratório, anestesiava o ratinho, dava aulas de anatomia, e a tarefa das crianças era manter o ratinho vivo depois. E todos os amigos foram ser médicos. Bom, com 8 anos a gente tem várias inspirações, né, como bombeiro, astronauta, mas acho que a medicina era uma opção mais real para mim. Eu via o Dr. Cássio atuando muito próximo de mim, e ele sempre me passou uma imagem muito positiva sobre ética, profissionalismo e o papel do médico na sociedade. Muitas pessoas achavam que ele era doido. Por quê? É um cara super inteligente. Ele conseguia falar no telefone, conversar com pessoa que estava assim, assinar cheque. Mas esse é um ponto realmente que era uma virtude, porque ele conseguia, e fazia muito bem, porque ele conseguia orientar, no meu caso, por exemplo, fazer uma orientação direta a mim, de um caso que eu precisasse de alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele estava resolvendo os problemas da clínica e do hospital, parte financeira, parte burocrática. Dá uma hora a pessoa fazer outra coisa, entende? Quer dizer, ele tinha assim, uma capacidade de... Eu consegui acompanhar esse ritmo ele uns 2, 3 anos, depois não dava, muita coisa, era o ritmo dele. Ele, desde madrugada, ele já estava pensando nos problemas e deixava o rascunhinho do pensamento dele debaixo da minha porta.
E eu então estudava aquilo tudo e via a possibilidade de transformar aquilo em alguma coisa escrita. E eu fazia então esses estatutos que estão lá. Então eu achava que ele era doido, mas doido mesmo ele não era, não. Eu nunca considerei ele doido. Ele não tinha medo de fazer as coisas. A questão da doença dele foi assim uma surpresa muito grande até para mim, porque eu fiquei sabendo que ele estava doente no dia que ele foi internado. Essa doença que o Dr. Cássio tinha, né, era uma doença que ele guardou para ele, né, ficou só com ele não, né, ninguém sabia, eu repito, eu não sabia. É uma doença de caráter evolutivo, ele sabia que ele ia ter um certo limite, né, de idade na vida dele. Ela vai acometendo todo o pulmão e a capacidade respiratória vai diminuindo, né, gradativamente. Ele tinha uma fibrose pulmonar idiopática, que na literatura mundial a sobrevida é de 4 anos a partir da data do diagnóstico. O caso dele é grave, está na UTI, não recebe visita, não se comunica com ninguém e tal, tá? O caso dele é grave. Aí eu vou falar pra você, eu chorei, viu? Senti muito. A última vez que eu conversei com ele estava de cama, né? Eu estava aqui na Sobrapar, eu conversei com ele, vi como é que estava. E eu não sei, é complicado, né? Ele mostrou, assim, posso dizer para você que ele demonstrou muita preocupação aqui. Talvez ele não quisesse que isso chegasse aqui, a nós, a todos, a família. Eu lembro que ele pediu, que ele conversou, como é que estava a Sobrapar, eu falei, não, tá tudo bem. E, vamos manter, né? Ele falou, cuida dela para mim. No dia do falecimento dele, ninguém se conteve, todo mundo teve que chorar, né, emocionar, porque você fica sempre naquela, poxa, uma pessoa que tanto fez e tanto tem por fazer, aquele que mais necessita, nos deixa, né? Ele deixou uma equipe super preparada e 2 filhos médicos, com a mesma especialidade dele. Ele tocou muitas vidas e tem pacientes com o nome dele por causa disso. Pra mim, pra minha família, acho que significa muito. Ele faz muita falta, não só pra mim, como pra muitas pessoas. Eu creio que é anjo de Deus que ele mandou na terra, que existem os anjos da terra. Ele realizou-se, em parte, não é? Realizou-se, mas não usufruiu daquilo que ele fez. Não teve tempo. Mas a gente fica triste por saber que um grande médico tinha falecido, né? Que ele poderia ajudar muitas outras pessoas ainda, né? Ele morreu feliz. Morreu feliz. Morreu feliz. Para mim, ele não morreu. Para mim, ele vive. Ele deixa muita coisa boa. É meu segundo pai. Ele não viveu a vida dele, viveu a vida dos pacientes dele. Se preocupava muito com os pacientes dele. Os grandes soldados não morrem, eles seguem em frente. É uma frase do General Patton. Então eu acho que o Cássio seguiu em frente e ele deixou um exército de pessoas. O objetivo que meu pai deixou é esse, tratar essas crianças. Eu acho que isso para mim é fantástico, você ter um objetivo que isso vai te completar a vida inteira. Porque se o seu objetivo é ter um carro, você tem um carro, qual que é o seu próximo objetivo? Ou você tem uma casa na praia e acabou o seu objetivo. O objetivo que meu pai deixou eu nunca vou conseguir atingir, porque sempre vai ter crianças aqui. Nós, nesse primeiro ano, vamos atender uma média de 3 pacientes cirúrgicos dia, o que representa um número muito grande de atendimentos. De pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais do que isso, em atendimentos ao paciente, né, pelas diversas clínicas, diversas especialidades. E a partir do ano que vem, então, isso passa para 6 no primeiro semestre e 10 no segundo semestre. Esse hospital
hospital tem tremenda importância do ponto de vista assistencial, porque nós atendemos aqui um número muito grande de crianças carentes que necessitam de um tratamento que não teria outro lugar para realizar no país.